O renascimento cultural estende-se do século XIV ao século XVII. É definido como um período histórico que une a Europa medieval à Europa moderna. O período é caracterizado pelo renascimento do interesse pela cultura e estética da Grécia e da Roma antiga. Naturalmente, com esse reavivamento da arte aos moldes das sociedades greco-romana, surgiu uma onda de produções diferentes das vistas em qualquer época anterior ou posterior. E junto com a influência filosófica da antiguidade, veio uma poderosa criação autoconsciente de identidade. A Renascença é uma era profundamente enraizada no surgimento do pensamento individual. Dessa forma, através de relatos da produção artística, podemos notar registros de identidade homossexual. Para muitos, o Renascimento italiano é um exemplo perfeito de uma era em que as conotações homoeróticas podem ser examinadas por meio de alguns dos artistas mais proeminentes do período e suas obras. A arte renascentista estava frequentemente repleta de temas eróticos e homoeróticos nos lugares mais públicos, incluindo espaços sagrados. É claro que descrever essas obras como homoeróticas não significa sugerir que não fossem também heterossexuais em seu apelo. Este comportamento homossexual prevalente pode ser visto em declarações como a opinião do poeta Dante Alighieri sobre a sodomia na cidade de Florença. Por conta disso, ele chamava a homossexualidade de o vício de Florença. Segundo ele, todos os cidadãos florentinos se entregavam à sodomia. O termo vício de Florença ou vício italiano passou a ser usado como termo depreciativo para identificar homossexuais e se espalhou na Europa ao longo da Idade Moderna. Na jurisdição, os poderes religiosos e legais desaprovavam oficialmente as práticas homossexuais. Porém, sermões e leis pareciam fazer pouco para mudar o comportamento, mesmo durante seus períodos mais intensos. Começando no final da Idade Média, os esforços para policiar a homossexualidade aumentaram e continuaram a crescer durante a Renascença. Os magistrados da cidade de Florença tinham duras opiniões sobre a homossexualidade, tendo estabelecido uma administração especial em 1432 para penalizar homens homossexualmente ativos, a lei que ficou conhecida como Lei da Noite. Entretanto, uma lei desse tipo vigorou mais claramente na cidade de Veneza. Os documentos venezianos do século XV registram não apenas as prisões de grandes grupos de homens, mas várias tentativas de fechar locais de reunião associados ao sexo entre homens. Ao contrário dos casos de sodomia em Florença, que muitas vezes eram enfrentados com menos severidade do que as leis propunham, os casos de sodomia heterossexual e homossexual em Veneza geralmente eram enfrentados com mutilação e execução. Essa severidade em Veneza foi analisada como uma resposta à reputação igualmente ampla da cidade para a prostituição heterossexual, ou como um artifício dentro da competição do governo com a igreja. Independentemente disso, é evidente que o status legal da homossexualidade estava mudando constantemente durante o Renascimento. Ao contrário do que os fatos podem sugerir, as acusações de sodomia em Florença nem sempre levaram à perseguição, embora seja verdade que 17.000 homens foram acusados de sodomia durante os 70 anos em que a Lei da Noite vigorou, menos de 3.000 deles foram realmente condenados. A maioria dos que foram realmente condenados recebeu penalidades ou punições muito mais brandas do que a natureza da lei pode levar a acreditar. As diferenças distintas entre as visões do comportamento do mesmo sexo nas perspectivas legais, moral e social do Renascimento fizeram com que a Lei da Noite concentrasse seus esforços no policiamento de estupro e prostituição masculina, em vez de se concentrar no policiamento de atos homossexuais como pretendia em seus anos iniciais. Em parte, essa divisão pode ter sido devida ao fato de que uma fração predominante da atividade homossexual era praticada por homens de famílias casados, homens que provavelmente se identificariam como heterossexuais na linguagem atual. Embora isso pudesse indicar uma popularidade generalizada da identidade bissexual subconsciente durante a época, era mais provável simplesmente que os homens da Renascença eram promíscuos demais para se limitarem a apenas um gênero.
Desentendimentos com a lei por causa de encontros homossexuais tinham menos a ver com preferência e mais a ver com impulsos. Outra razão para a leniência da autoridade florentina pode ter sido a variação que parecia existir dentro da homossexualidade. Em geral, pensava-se que os casais homossexuais deviam consistir de um parceiro velho e um mais jovem. O parceiro mais velho assumindo a posição mais dominante, já o mais jovem assumindo o papel mais passivo. E, na maioria das vezes, isso era verdade. Porém, a diferença comum de idade nos relacionamentos homossexuais da Renascença também se assemelha às normas dos relacionamentos heterossexuais, já que os homens geralmente se casavam com mulheres com metade de sua idade. Em um contexto homoerótico, essa dinâmica distinta de idade estava especialmente presente nas obras de arte da época. Os artistas da Renascença pareciam totalmente fascinados com as imagens de belos jovens do sexo masculino. Esse fascínio é demonstrado em obras como Davi de Donatello, no qual ele descreve o profeta tradicionalmente barbado como um menino nu, cuja nudez é sexualizada pela longa pena que acaricia sua perna. Embora a estátua esteja mergulhada em homoerotismo, a feitura dela não fornece necessariamente evidências conclusivas sobre a vida sexual de Donatello. Não apenas nas obras, mas nas vidas pessoais dos artistas, essa diferença de idade nos casais homoafetivos veio à tona. Mesmo quando são levantadas questões sobre as orientações sexuais de Michelangelo e Leonardo da Vinci, é devido às relações com cavalheiros muito mais jovens. Da Vinci, em particular, foi acusado 2 vezes de sodomia com um modelo de 17 anos e manteve um aprendiz de 10 anos, que ele estudou e pintou repetidamente. Além disso, com esse reavivamento da cultura greco-romana, vários homens passaram a praticar a amizade platônica, um conceito que era notavelmente importante para os artistas daquela época. Como os pensadores da Renascença tinham o objetivo comum de buscar a iluminação, a amizade platônica e a conexão foram encorajadas para que os homens promovessem os interesses uns dos outros no mundo do trabalho e dos negócios. Embora essas amizades fossem definidas principalmente pela proximidade de 2 almas na busca do ideal, não era incomum que a proximidade dessas amizades levasse a uma conexão de base física importante e distinta. Assim, amizades homoeróticas platônicas masculinas receberam a forma de justificativa intelectual que poderia facilitar e desculpar a prática homossexual em um ambiente social que oficialmente se opunha a tal atividade, permitindo que temas homossexuais penetrassem publicamente na cultura artística. Esse entusiasmo pela amizade platônica se deve em parte à mentalidade misógina tão valorizada na sociedade patriarcal da Renascença. O humanismo da época baseava-se no renascimento dos ideais clássicos e no estudo da filosofia grega e romana, que, por sua vez, acreditava que as mulheres eram espiritualmente e fisicamente inferiores ao corpo masculino. Assim, era muito mais honroso para um homem amar platonicamente outro homem. Esse valor simultaneamente misógino e homoerótico não é apresentado apenas por Platão, mas em muitos sonetos de Michelangelo, dedicados ao nobre de 15 anos Tommaso Cavalieri, por quem ele supostamente se apaixonou por volta dos 50 anos. Seguindo o ideal filosófico grego de que o corpo masculino era perfeitamente proporcional matematicamente e, portanto, mais bonito e esteticamente agradável do que o das mulheres, artistas renascentistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo apresentaram uma preferência muito maior em fazer obras referenciando o corpo masculino do que o feminino. O que aparece como desejo homossexual de uma perspectiva moderna pode simplesmente refletir os ideais da renascença de mulheres sendo inferiores, dos quais nem mesmo os indivíduos mais iluminados da época estavam isentos. Claro, isso ainda permite especular por que os artistas influentes da época podem ter sido atraídos por esses ideais. Talvez houvesse também um raciocínio homoerótico por trás da ideologia de favorecer o físico masculino. Também devido ao sistema patriarcal de valores do Renascimento, temos uma falta de conteúdo homoerótico centrado na lésbica, seja na arte ou em outros lugares.
O comportamento sexual entre mulheres era ilegal durante a época. No entanto, as definições de relações sexuais durante a Renascença eram centradas apenas em torno da penetração fálica. Portanto, as relações envolvendo mulheres e o uso de um falo artificial foram severamente condenadas, enquanto qualquer coisa que as mulheres participassem sem um objeto fálico não era considerado sexo, e por sua vez não era formalmente punível. Isso explica a completa ausência de mulheres processadas por má conduta sexual em Veneza e em Florença, em comparação com a grande quantidade de homens julgados. É claro que essa quantidade quase inexistente de evidências do sexo entre mulheres na Renascença não significa que isso não tenha acontecido. Ao invés disso, foi provavelmente considerado indigno de registro. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!